Então, começando a apresentação do artigo de tópicos avançados, a dupla Mohamed Ibrahim e Lucanik. Então, temos o artigo Efeitos da mobilização do talos e da fíbula distal no manuseio de dor lateral aguda do tornozelo, publicado em 20 de abril de 2021 no Physical Therapy and Rehabilitation Journal. Então, na introdução, o artigo traz referências de artigos mais antigos que dizem sobre a alta incidência que a entorse de tornozelo lateral tem no futebol, e uma grande porcentagem das lesões ocorridas são o entorse lateral de tornozelo. E ele também comenta que a evidência é limitada, mas diretrizes recomendam mobilização passiva no tratamento do entorse lateral de tornozelo. Então aqui eles trazem algumas referências sobre os três tipos de técnicas que são utilizadas nesse estudo, que é o MOB, mobilização anteroposterior de talos, que é defendido por muitos autores, que relata melhora na dor, amplitude e função. As outras duas técnicas desse estudo são o MWM, que é a mobilização fibular distal, e o MWM mais fita, que é a mobilização mais o taping. Né? Então, ele comenta também que estudos foram limitados, porque a amostra era pequena e apenas efeitos de curto prazo foram estudados. Então, o objetivo desse estudo é investigar essas três técnicas, o MOB, o MWM e o MWM mais o taping de deslizamento posterior, nos pacientes que tiveram entorse lateral agudo. E a hipótese alternativa do estudo seria que haveria diferença entre as eficácias dessas três diferentes formas de tratamento. Passando para a parte de metodologia, os participantes do estudo foram atletas amadores de futebol com entorse lateral agudo e foram divididos em três grupos. O mesmo fisioterapeuta, com 18 anos de experiência clínica e pós-graduação, executou todas as sessões em todos os participantes dos três grupos, e a duração do estudo foi de 8 sessões. Então, como dito antes, tem que ser, nos critérios de inclusão, atletas amadores de futebol, com entorse lateral de tornozelo agudo a menos de 72 horas, sendo esses com um diagnóstico feito por um médico, com base no mecanismo da lesão de inversão, presença de edema, dor, aspecto lateral do tornozelo, ADM reduzida e sensibilidade à palpação dos ligamentos. Já os critérios de exclusão é histórico de fratura ou cirurgia em estruturas musculoesqueléticas de qualquer membro inferior, a lesão nas estruturas musculoesqueléticas de outras articulações do membro inferior nos últimos 3 meses e qualquer entorse de tornozelo nos últimos 12 meses. Então, o primeiro grupo de mobilização anteroposterior do talos, com N de 15, foi feita a mobilização com técnica oscilatória, pequena amplitude sobre a região anterior e sem reproduzir dor ou qualquer espasmo. Foram realizadas 3 séries de 60 repetições, com 10 segundos, período de descanso entre as séries, e a progressão dependente da resposta do paciente. E no grupo de mobilização fibular distal, um N de 16, deslizamento mantido enquanto o paciente inverteu ativamente o tornozelo a fim de uma faixa sem dor. Se a amplitude total sem dor foi alcançada, a sobrepressão foi aplicada pelo terapeuta, sendo 3 séries de 10 repetições aplicadas. Por último, o grupo de mobilização fibular distal com tape, sendo a mobilização idêntica ao grupo anterior, mais uma fita de 20 centímetros aplicada obliquamente, partindo da extremidade distal do maléolo lateral, envolvendo diagonalmente o tendão de Aquiles para terminar logo acima da fixação inicial da fita, sendo os pacientes indicados a continuar com a fita entre sessões. Então, todos os pacientes receberam 8 sessões de tratamento no total, sendo os 6 primeiros envolvia aconselhamento, a terapia manual e mobilidades eletrofísicas, e as 2 últimas utilizadas apenas para ensinar e progredir exercícios proprioceptivos. A primeira escala utilizada foi da Foot and Ankle Ability Measure, a FAM, que é dividida entre 2 subescalas, a primeira sobre AVDs e a segunda sobre atividade esportiva. A Patient's Global Impression of Improvement Scale, que é uma escala onde o paciente fala como que ele sente essa melhora durante o tratamento. Para quantificar a dor foi utilizada a EVA, e no fim foi feito uma coleta de ADM da eversão e inversão de cada paciente. Após 2 semanas do tratamento, os participantes que receberam a mobilização anteroposterior do talo demonstraram maiores pontuações
na subescala de esporte da FAM, a diferença foi de 16 e de 21 pontos, de acordo com a mobilização distal da fíbula e com o grupo que teve a mobilização distal da fíbula com o uso do taping. Também observamos uma maior pontuação relatada pela classificação global de função esportiva. Também quem recebeu a mobilização anteroposterior do talo teve efeitos maiores ou melhoras, porém sem diferenças foram observadas na subescala de atividades do dia a dia ou relatado pelos participantes na classificação global da função de AVDs. Na coleta de dados após 52 semanas, os grupos que receberam a mobilidade distal da fíbula com ou sem o taping relataram melhoras na subescala de AVDs. A subescala de esportes da FAM e a classificação global das pontuação da função esportiva também foram maiores para o grupo que receberam a mobilidade distal da fíbula em comparação com o grupo da mobilidade anteroposterior do talo. E no fim, sem diferenças foram observadas em AVDs ou função esportiva entre a mobilidade distal da fíbula com ou sem o uso do tape. Esse é o primeiro estudo a comparar a eficácia da adição de 3 diferentes intervenções baseadas em mobilização no tratamento do entorse lateral de tornozelo agudo. A mobilização distal da fíbula é a mais eficaz do que a mobilização anteroposterior do talo para recuperar a função ao médio e longo prazo. Diferença de função entre os grupos não podem ser explicadas por alterações na dor, ADM, inchaço ou força, que melhorou em todos os 3 grupos. A mobilização distal da fíbula parece oferecer maiores vantagens. O uso da fita não oferece nenhuma vantagem adicional em comparação com a mobilização distal da fíbula. As evidências fornecidas por esses estudos e anteriores apoiam o uso da mobilização passiva como uma terapia adjuvante aos cuidados habituais de entorse lateral de tornozelo agudo. É possível que combinando ambas as mobilizações possa fornecer melhores resultados, embora isso possa ser considerado excessivo. Evidências de uma variedade de condições musculoesqueléticas sugerem que maiores efeitos com mobilizações podem ser esperados de dosagens mais altas. Falando agora sobre as limitações, o recrutamento para o estudo expandiu-se ao longo de 3 anos. A necessidade de iniciar o tratamento dentro das 72 horas após a lesão e a necessidade de fazer um raio-x para descartar uma fratura nesse período foram os maiores obstáculos. A amostra é composta por jovens jogadores de futebol amador e os efeitos em uma população mais velha podem diferir. Como uma conclusão, não houve diferenças entre os tratamentos no curto prazo em termos de função de AVDs, mas a mobilização anteroposterior do talho foi melhor para a função esportiva. Ao longo do prazo, a mobilização distal da fíbula foi mais eficaz para alcançar uma funcionalidade melhor esportiva e nos AVDs, quando adicionada a cuidados habituais de fisioterapia. A adição de uma fita fibular não oferece nenhum benefício adicional como adjuvante a um tratamento que inclui a mobilização distal da fíbula. Na parte da nossa análise crítica, os primeiros 2 pontos, que são a falta de fotos ilustrativas e mais clareza na descrição das técnicas aplicadas, se complementam, já que essa falta de fotos ilustrativas deixa um pouco mais difícil de a gente saber o real posicionamento das fitas utilizadas em uma das técnicas e, ao mesmo tempo, caso para futuros pesquisadores queriam reproduzir essa experiência, as fotos ilustrativas poderiam ajudar no posicionamento do terapeuta, posicionamento das mãos do terapeuta enquanto ele faz cada uma dessas técnicas. Já o acompanhamento ao longo prazo dos resultados foi um ponto positivo, já que conseguiram esclarecer que a curto prazo a utilização da mobilização anteroposterior do talo é mais eficaz e ao longo prazo a utilização da mobilização distal da fíbula tem resultados melhores. E no fim eles conseguiram responder à hipótese do artigo. Aqui estão as referências utilizadas na apresentação. Muito obrigado.